Boa tarde a todos. Que bom estar aqui novamente, né? Aquela cançãozinha, bom é estarmos aqui. Lembra dessa canção? É interessante. Nós vamos conversar bastante durante 3 encontros. Um em abril, um em maio e um em junho. Na mesma hora, o mesmo assunto. Tá? Então a gente vai ter que prosseguir, evitar faltar para não perder a terceira, não perder o contato entre o elo que une uma à outra. Bem, coube a mim conversar com vocês sobre a ética do cuidado. Então, primeiro eu tenho que explicar o que é ética nesse caso e o que é cuidado. Tá bom? Ética é uma palavra grega que vem de ethos e é equivalente à moral. Então, eu posso falar ética do costume ou a moral dos costumes, ou os costumes morais. E a proposta que o coronel me fez foi de fazer um histórico dos cuidadores e dos cuidados, né? Que é um capítulo denso do Evangelho. Mas nós vamos com calma, vamos devagar. Tudo bem? Muito bem. Vocês sabem que nós vivemos em um mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas, não altera nada. Né? Então, esse mundo é marcado por uma característica fundamental. É um mundo onde o mal predomina sobre o bem. É um mundo de imperfeição e não de perfeição. Então, todos nós aqui, inclusive eu, somos espíritos imperfeitos. Cada um é questão de grau. Um é mais ou outro é menos, mas imperfeito todos nós somos. Então, essa ideia gera uma outra. O que é que marca um mundo de provas e expiações? Qual é a sua característica? O que há nele de principal? O que há de principal nesses mundos é a dor. A dor está presente em nossa vida, mas está presente em todas as vidas de todo mundo. A dor é um verbo que se conjuga em todas as pessoas. O sofrer. Eu sofro, tu sofres, ele sofre. Nós sofremos, vós sofreis, eles sofrem. Não há quem não sofra. No mundo inteiro, há sempre alguém que está sofrendo em algum lugar. Rico, pobre, pessoas de importância, pessoas humildes. O sofrimento é muito bem distribuído, porque esse mundo de provas, Deus abriu-nos para ele, para quê? Para que por meio da dor, do sofrimento, a gente crescesse. Dor e sofrimento não é castigo divino, é oportunidade de crescimento. Do modo pelo qual nós encaramos a dor, nós podemos crescer ou não. Se encararmos bem, com paciência, com trabalho, a gente cresce. Revolta, nesse caso, gera atraso na evolução. Dor, sofrimento, é um instrumento evolutivo. Não esqueçam disso. Está claro? Tudo bem? A segunda questão é a seguinte. De que maneira as pessoas, em geral, encaram o sofrimento do outro? De que maneira? 3 maneiras. A apatia, a simpatia e a empatia. Vou repetir. Nós todos, perante a dor, tomamos 3 atitudes. A apatia, simpatia e a empatia. Vamos ver então a diferença entre elas. A palavra apatia quer dizer mais ou menos indiferença. Você não liga. Então você passa por um lugar, há uma família caída, o marido está ali, em posição de mendigo, a mulher suja, a criança mais suja ainda, e você olha, passa e fala assim, isso não é problema meu, não tenho nada com isso, e passa. Esse é o apático ou o indiferente. Ele não sente a dor do próximo, ele não sente a dor do outro. A dor do outro é problema do outro, dói nele. Ainda há aqueles que dizem assim, olha, Deus tem boa razão para deixar esse cara assim, não é à toa que ele está assim não. Trata até com uma certa dureza a pessoa que cai. Então esse é o indiferente ou apático, não dá a menor importância para a dor do outro.
O segundo tipo, que a maioria da gente, é simpático. Quando passa por alguém caído e fala assim, ah, meu Deus, coitado, que pena, Deus o ajude, mas você não ajuda, não faz nada. O simpático, ele sente a dor do outro, mas não registra essa dor. Continua a ser dor do outro, ele não registra. Ele faz esse comentário, sabe? Mas vai à frente. Ele não para cuidar, ele não é cuidador. O terceiro tipo se chama empático. O empático é diferente do simpático. Por quê? Quem não fala só não, ele age. E por que age? Empatia é a capacidade de se sentir no lugar do outro. Então a pergunta que o empático faz quando vê alguém caído é a seguinte: e se fosse eu? Eu não gostaria que alguém me auxiliasse? Que alguém me ajudasse? Então eu vou ajudar. Ele é dinâmico, ele é um trabalhador ativo, porque ele vê no outro o quê? A dor que podia estar nele. Então ele sente aquela dor, registra aquilo e faz alguma coisa por aquela atitude. Jesus, no Evangelho de Lucas, conta uma história interessante que registra bem esse comportamento. Se chama a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Como é que é essa história? Nessa história, um homem vinha para Jerusalém e no meio do caminho foi atacado por bandidos. Bateram nele, feriram-no, magoaram e deixaram-no caído à beira da estrada. Passou um sacerdote e não deu a menor importância. Passou um levita, olhou e também foi embora. E vinha descendo o morro um samaritano, gente de má índole para o judeu. O samaritano passou e viu. Quando ele viu, ele parou. Essa é a primeira marca do sensível. Parar. Parou, olhou, desceu da montaria dele, pegou o homem caído, colocou-o na sua montaria, levou a uma estalagem e disse, cuida dele. E disse mais, eu vou viajar. E se você gastar mais daquilo que eu imagino que você possa gastar, pode me cobrar. Quando eu voltar aqui, eu estou pronto para isso. Então, o sacerdote, o levita, foram apáticos, indiferentes. Mas o samaritano foi empático, porque doeu nele, a ponto de ele parar para cuidar daquela pessoa, para não deixar aquela pessoa caída. Mas Teresa era profundamente empática. Por isso ela não passava nas ruas de Calcutá vendo uma criança caída, humilhada, ofendida, com um rostinho faminto, suja, que ela não parasse para colocar no colo. Isso é empatia. Isso é cuidado. Então ela é uma grande cuidadora. E o cuidador é aquele que para e que cuida daquele que cai. É aquele que não é indiferente à dor do outro. É aquele que sente a dor do outro como se fosse sua. E por isso se envolve naquele processo e vai ajudar aquela pessoa a minorar a sua dor, a fazer com que a sua dor seja pelo menos menor. Está claro até aqui? Que bom. Vamos ver agora a história dos cuidadores, ou a história das pessoas empáticas. Os empáticos fazem essa pergunta: o que eu posso fazer para aquela pessoa que sofre? É uma pergunta básica da pessoa empática. O que eu posso fazer para aquela pessoa que sofre? Então ele descobre o que pode fazer e tenta fazer. Tá? Mas há uma outra pergunta interessante também. Como é que eu posso ganhar alguma coisa com esse sofrimento? Como é que eu posso ganhar algo, nesse caso, como é que eu posso ganhar algo das pessoas que sofrem? Dessa pergunta é que surge a medicina profissional. O médico, claro, é uma profissão, ele vive disso, mas ele cobra. O samaritano não cobrou nada, pelo contrário, abriu a bolsa. Mas nós não estamos nesse nível ainda do samaritano. Então o médico é aquele que é empático, sente a dor do outro, mas vive daquele sofrimento, daquela dor, que ele precisa viver, tendo um salário para isso. Mas não diminui, de maneira nenhuma. Apenas o coloca em um contexto onde ele tem que ter uma maneira qualquer de ganhar a vida.
O advogado tem, o engenheiro tem, porque ele não tem. Ele ganha vida como? Sendo empático ao sofrimento das pessoas. E aí há grau de empatia. Por exemplo, Bezerra de Menezes era um médico também. Era profundamente empático. Quando ele via a dor, o sofrimento, ele não cobrava, inclusive, a receita, não cobrava a consulta. E muitas vezes dava dinheiro para comprar o remédio. E sem empatia. E era médico. Então há diferenças, né, entre pessoas. Então nem todo empático é igual ao Bezerra, mas o simples fato de cuidar da pessoa que sofre, de se aproximar dela, de cuidar dela, mostra o nível de empatia que ela tem e o nível de cuidado que ela tem para com a pessoa que sofre, para aquele que está caído. No Egito Antigo, vamos começar pelo Egito Antigo, né? Como é que era esse processo empático da medicina? O que acontecia no Egito Antigo? O Egito é uma faixa de terra a nordeste da África. Então, é um lugar muito áspero, muito difícil. O Nilo, por exemplo, é um rio onde tem crocodilos, serpentes perigosas. Esse Aedes aegypti, quer dizer, cantor do Egito. Ele vem do Egito. Porque desde o Egito, o Aedes está lá. Era chamado cantor do Egito por isso. O dengue já havia no Egito. E outras doenças. Então, você imagina, então, você vive num lugar desse, e você tinha que ser ou apático ou empático. E aquele que era empático dedicava-se à profissão de médico. A medicina egípcia era muito antiga. Vocês terem uma ideia, a notícia mais antiga de um médico é do reino de Djoser, um faraó. Quer dizer isso, 2.700 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Então, a medicina é muito antiga, né? Porque a medicina é também algo criado pelos espíritos superiores para ajudar-nos aqui na Terra. Você imagina se não houvessem médicos. Então, eles são aquelas pessoas que têm um compromisso de juramento, inclusive, depois eu vou falar disso mais à frente, de amor ao próximo, de aproximação do próximo. Se alguns não fazem, é problema deles, vão responder por isso. Mas a ideia fundamental e básica é que aquele que aceita, numa encarnação, ser médico, deveria incorporar a empatia. E deveria perguntar sempre, o que eu posso fazer pelo meu irmão que está caído? O que eu posso fazer para ajudá-lo? De que maneira eu posso colaborar para que ele melhore, para que ele evolua, para que ele saia dessa situação? Muito bem. A medicina egípcia, ela era bastante rica. Não imaginem que era uma coisa assim empírica, não. Havia faculdades, havia escolas de médicos no Antigo Egito. E lá naquela época, no Egito Antigo, já se fazia próteses de perna, de olhos, de braço. Então, a ideia do Egito não era a medicina não era tão pobre como você imagina, não. Havia toda uma atividade técnica que o médico possuía, que o médico tinha. Eles já conheciam a pulsação, já conheciam a circulação do sangue, e já atuavam dentro de uma ideia muito clara e muito próxima à ideia que nós fazemos hoje, né, do corpo humano. E por quê? Porque eles mumificavam. E ao mumificar, tinham que abrir o cadáver. E ao abrir o cadáver, conheciam, portanto, nós por dentro, o cadáver por dentro. E isso estimulou muito a biologia, né? Estimulou muito a ideia, a noção da fisiologia do corpo, né? E esses médicos egípcios tinham essa ideia, tinham esta noção, já conheciam esta noção. E a utilizavam na prática. O detalhe também interessante. Segundo Emmanuel, os egípcios vieram de um lugar chamado Capela. Então, chamados emigrados de Capela. Alguém já deve ter lido sobre isso, né? Edgar Moura tem um livro sobre isso. E eles eram espíritos muito evoluídos lá em Capela, mas que não conseguiram evoluir moralmente o suficiente. Então, eles são expulsos para a terra, são exilados para a terra por dois motivos. Primeiro, para reformular atitudes, e segundo, para auxiliar, para ajudar. Então, essa medicina evoluída deriva da origem deles, né? Que eram espíritos que já tinham um avanço intelectual notável, um avanço intelectual grande, que possibilitou a eles chegar aqui e fazer uma medicina, uma arquitetura, uma pintura, enfim, onde o Egito está marcado. Se você for turista e for ao Egito, você vai ver onde há uma marca egípcia,
há uma marca de cultura. Na economia, na política, no teatro, havia um teatro egípcio, inclusive nas artes, na escultura, enfim, em tudo aquilo que você pode imaginar, né, de conhecimento de cultura, o Egito já possuía. Agora, o interessante nessa formação do Egito é que eles tinham também uma noção de psicologia. Eu quero tomar essa palavra no sentido etimológico. Psicologia, ciência da alma. Então, eles já distinguiam naquela época os males do corpo e os males da mente, ou os males da alma. Eles já sabiam quando era uma questão anímica e quando era uma questão biológica, material. E havia médicos que cuidavam de uma coisa e da outra. Vou lhes contar uma história egípcia antiga sobre essa questão, vai ficar claro para vocês. Espero que fique a questão do tratamento psiquiátrico no Antigo Egito. Um faraó egípcio ia uma vez por ano a uma região perto da Síria para receber os presentes dos grupos sociais, das tribos que eram, né, dominadas por eles. E traziam muita coisa, traziam ouro, prata, o lápis lazuli, traziam muita coisa. E um dia, o faraó estava lá recebendo as homenagens, apareceu lá um sujeito, um príncipe, disse o seguinte: majestade, eu trouxe um presente para o senhor. Ótimo. Ouro, prata? Não, minha filha. E deu a filha dele para o faraó. E ela era belíssima. E o faraó gostou muito. Gostou tanto que transformou a filha do homem na sua primeira esposa. Eles tinham muitas. Então, a primeira esposa. E deu a ela o nome de Neferuri, a mulher bela por excelência. Ele então ficou feliz da vida e foi para o castelo. E estava tudo bem. Um dia, esse faraó estava no templo do deus Osíris, quando apareceu lá um mensageiro e disse o seguinte: excelência, o que é? Quero lhe dizer uma coisa. O quê? O seu sogro mandou um mensageiro aqui que quer falar com o senhor. Disse: é? Tá, chame-o. Chamaram o mensageiro, que vinha de Bactã, onde morava o pai dela, o sogro dele, e contou ele o seguinte: olha, eu preciso da sua ajuda. A minha filha, portanto a cunhada dele, a minha filha, está sofrendo muito e ninguém consegue resolver o problema dela. É uma coisa estranha, não é doença, mas ao mesmo tempo é, que ela não tem sossego, ela não para. Disse: muito bem, vamos fazer o seguinte, eu vou levar o seu caso aos hierogramatas. Vamos parar um pouquinho. O que é hierogramatas? Eram estudiosos das letras, dos escritos sagrados. Eram sábios que se dedicavam a vários ramos de conhecimento. A filosofia, a história, a geografia, a geologia e a medicina. E ele então disse: olha, eu vou falar aos hierogramatas e vamos tentar resolver o caso da sua filha. Tudo bem. E foram lá. Escolheram um sacerdote chamado Totimbai, o nome dele. E chamou o sacerdote: olha, você vai com ele a Bactã para ver a filha dele e ver o que pode fazer por ela. Deixa comigo, eu vou lá. E lá foi ele. Chegando lá, ele constatou algo muito interessante para nós espíritas. A princesa de Bactã estava obsidiada. Que é interessante lembrar isso, né? A nossa psiquiatria recusa a obsessão como um processo médico. É misticismo, é religião. O Egito não. O Egito admitia, aceitavam que alguém pudesse estar possuído, subjugado por um espírito obsessor. E ele descobre isso. E começou a tratar da moça. E não resolveu o problema. Não resolveu. Por mais que ele tentasse, ele não conseguiu doutrinar o espírito. Aí, mandou de volta ao faraó um outro pedido. Escuta, esse sacerdote que você mandou para cá
Não é o do Deus cônsul? Esse é. Por que não manda o próprio Deus? Tudo bem. E o faraó, então, pega a estátua do Deus e manda a estátua do Deus para Bactã cuidar da princesa. Detalhe interessante. E como é que era o tratamento? O tratamento era por passagem de energia. Por meio de quê? De imposição de mãos ou passes. O Deus era de madeira, as mãos também eram de madeira. Tinha o sacerdote que mexia uma cordinha e a mão se movia. Quando a mão do Deus se movia, passava sobre a pessoa. E ao passar sobre o doente, derramava energia sobre o doente. Derramava energia e o doente então ficava bom. Jesus também fazia isso em posição de mãos. É muito antigo essa ideia, né? De que nós somos seres de energia. E se dermos passe com fé, com certeza, sem nenhuma vacilação, e acreditamos que podemos ajudar aquela pessoa, o nosso passe funciona, o nosso passe tem função. Inclusive hoje a medicina já aconselha, inclusive, a terapia do abraço, que é também uma forma de passar energia. Abraçar o doente e você passa energia para aquela pessoa. E o passe é um tipo típico, né, de passagem de energia. E lá foi o Deus para lá. Quando Deus chegou, a estátua chegou, e entrou no quarto, o espírito obsessor falou o seguinte: ai, saia daqui, meu Deus, esse é um Deus poderosíssimo, eu vou embora, eu não quero ficar aqui mais não. A simples presença do Deus fez o obsessor ter medo, temer. Mas ao sair, ele falou o seguinte: ó, eu vou embora, mas eu quero fazer um pacto com vocês. Isso o quê? Eu quero uma festa para mim e para o rei da minha cidade. Se vocês fizerem isso, eu vou embora e não crio mais problemas aqui. E foi embora, deixou a menina. E a menina ficou curada. O detalhe interessante: o rei, o príncipe do Bactã, gostou tanto daquela ação que prendeu o Deus lá. Você não vai mais não, fica aqui com a gente. E ficou. 3 meses ficou lá. A estátua do Deus ficou lá. E um dia, o príncipe de Bactã teve um sonho. O nome disso é mediunidade onírica. Ele teve um sonho. E neste sonho, ele via o Deus na forma de um falcão, saindo do castelo e voando para o Egito. Então, no sonho, ele compreendeu que o Deus queria voltar para o Egito. E devolveu o Deus com mostras de muito carinho, de muito respeito, com muitas presenças. Então, você vê uma coisa interessante. Como Allan Kardec e os espíritos da codificação nada inventaram. Nada inventaram. O espiritismo é a forma religiosa mais antiga do mundo. E desde o Egito, agora da Grécia, da China, da Índia, a mediunidade e a reencarnação estão presentes. E nesse caso é um caso de mediunidade com um processo ativo de obsessão. Tudo bem? Está claro, gente? Que bom. Vamos avançar um pouquinho mais. Terminamos aqui o cuidado egípcio. Ele é bem maior, sim, ele é bem maior. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz um livro sobre esse assunto. Está aqui. Então, mas nós não temos muito tempo para ver isso, né? Temos que ver muita coisa. É uma corrida larga, grande, né? Então não dá para a gente sair correndo. Por isso eu vou acabar aqui o Egito e vou avançar um pouco mais. E vamos chegar à Grécia. A Grécia é um país maravilhoso. Tem uma história linda. E um americano chamado Barnett chamou a cultura grega de um milagre grego. E os gregos também tinham uma medicina. Também conheciam a medicina. Porque normalmente estava em guerra. E nas guerras havia ferimentos, havia quebraduras de membros, feridas de flecha, de machado. Então tinha que haver médicos, né? E havia na Grécia
médicos muito bons, que cuidavam desse aspecto físico do corpo, principalmente as machucaduras, os ferimentos. Entre esses, havia um chamado Hipócrates. Hipócrates de Cos. Quando se fala de Cos, quer dizer, nascido em Cos. E o que é Cos? Era uma ilha grega. E quem é esse Hipócrates? Era um grande médico grego. Ele era filho, né, metaforicamente, de Asclépio. E quem era Asclépio? Era o deus da medicina, havia um deus da medicina. E eles cuidavam, então, esse médico cuidava das pessoas, agora não com raízes ou com noções mitológicas. Ele era um observador. Ele estudava o corpo humano a partir de dissecações, a partir do conhecimento dos órgãos do corpo. É dele a teoria dos humores que prevaleceu até o século XIX, do Hipócrates. Mas o que marca Hipócrates é a seriedade que todo cuidador tem. Ele tinha uma noção muito clara do que era a profissão dele. E o que foi que ele fez? Ele escreveu um texto falando das obrigações dos médicos. Como um médico deve cuidar do paciente. O nome disso é Juramento de Hipócrates. Se alguém aqui alguma vez teve um parente, conhecido, amigo, que se formou em medicina e foi lá no dia, foi lido o Juramento de Hipócrates. Veja a importância dele. Um homem que viveu há 400 anos antes de Cristo, hoje se faz o juramento dele. Esse juramento é extremamente ético, é extremamente moral. O cuidado que ele tem em tratar do doente, em tratar da pessoa. O respeito que ele tem pelo corpo humano. O respeito que ele tem por aquele que sofre, mais pela família dele. É pena que eu não trouxe aqui para vocês o juramento todo, que eu leria para vocês também, não tenho muito tempo não. A gente leria para vocês terem uma ideia clara do juramento que ele fazia. E mais, ele conhecia e tratava pneumonia, já na época havia, né? Conhecia e tratava cancro. Enfim, ele conhecia e tratava doenças de hoje, que vivem hoje, que existem hoje, né? E tratava isso com bastante técnica, com bastante cuidado, o que mostra a evolução desse espírito. Hipócrates, não tenham dúvida, era um espírito missionário, que reencarnou na Grécia, não só para ajudar as pessoas, mas para dar exemplo de como se deve ajudar as pessoas. E nisso ele era muito bom, nisso ele era perfeito. Mas, na Grécia, havia algo interessante, chamado oráculo. Quem aqui ouviu falar nesta palavra oráculo? Acho que todo mundo, né? Eu vou explicar a vocês o que é um oráculo e que relação ele tem com a medicina, ou com o cuidado, né? O oráculo era uma seção, uma parte do templo de um deus, principalmente Apolo. Então havia o templo de Apolo, do lado havia uma casinha, uma construção pequena, onde ficava o oráculo, porque o Apolo era o deus dos oráculos. Então, no templo dele, havia o maior oráculo. E na cidade de Delfos é que havia o oráculo principal de toda a Grécia. E como é que funcionava isso? Você ia ao oráculo com um problema, tipo, devo ou não me casar? Devo ou não fazer esta viagem? Devo ou não tratar desta doença? Ela tem cura? Você ia perguntar ao oráculo isso. O oráculo funcionava assim. Havia uma sacerdotisa médium chamada Pítia. Pítia não é o nome dela, é o nome da função, ou pitonisa. Essa Pítia ficava sentada em um trípode, ou seja, uma cadeira de 3 pés. Ficava sentada ali. Aí vinha o consulente e fazia pergunta ao Deus. Ela era possuída pelo Deus, mediunicamente. E o Deus falava pelos lábios dela. E indicava a pessoa, respondia a pergunta à pessoa que fizera a pergunta. Esse é o oráculo clássico. E interessante.
normalmente, essa pergunta vinha na forma de enigma. Vinha como um enigma. Então a pessoa ia para casa e decifrava o enigma. Conto até uma história interessante de Temístocles, um general grego. Certa vez, ele estava ameaçado por uma invasão dos persas. Então a invasão dos persas ia acabar com Atenas. Ele correu no oráculo de Delfos e perguntou para o Deus: Deus, meu Deus, Apolo, que faço eu perante os persas? Que faço? E a médium possuída respondeu: refugia-te nos muros de madeira. Vou repetir: refugia-te nos muros de madeira. Mas o que era muros de madeira? O que era isso? Ele interpretou como sendo navios. E antes que os persas entrassem na Grécia, ele construiu vários navios e venceu os persas em Salamina por meio dos navios. Então o oráculo estava certo, mas tinha que decifrar. Não era fácil, não. Ele dizia essa expressão e você teria que decifrar isso aí. Alguém conheceu, leu uma peça chamada Édipo Rei de Sófocles? Não? Édipo Rei também tem essa ideia do oráculo. Aparece o oráculo lá. Um rei chamado Laios não tinha filhos e não queria morrer sem filhos. Deixar o trono para quem? E naquela dor, naquela angústia enorme, ele foi ao oráculo e perguntou: eu terei um filho? Minha mulher Jocasta engravidará? Respondeu o oráculo: ela engravidará, mas melhor seria que não engravidasse, porque o filho desta gravidez matará o pai e se casará com a mãe. Esse é o começo da história de Édipo. Então o oráculo respondia essas coisas, ou objetivamente ou disfarçadamente, né, por meio de signos, mas respondia essas questões assim. E avançando um pouco mais, eu vou falar a vocês agora de um outro oráculo. Esse oráculo é o clássico, é o mais conhecido. Oráculo do sono. Sono, é? Como é que era esse oráculo do sono? Você tinha um problema, ia ao oráculo, mas não perguntava nada não. Levava uma carta onde você escrevia o seu problema. Escrevia, problema ali. E levava a carta. Entregava ao sacerdote. O sacerdote deitava-se, colocava a carta na testa e adormecia. Em sonho, ele tinha resposta para aquela pergunta que a pessoa fez sobre a dor dela. Havia também casos em que a própria pessoa que levasse a carta podia deitar-se e dormir com a carta na cabeça. Daí no oráculo do sono por isso. E há duas histórias interessantes que vou contar para vocês. Houve um homem, um grego, que teve um problema de estômago e não defecava mais. Não defecando mais, foi impossível a ele viver uma vida social comum, normal. Dores imensas o atacavam, o fígado dele inchou. Então ele foi ao oráculo do sono e mandaram que ele se deitasse e colocasse a carta. E deitou, adormeceu e sonhou. Sonhou o quê? Sonhou que o Deus do santuário chegava, o envolvia num abraço muito forte e depois de abraçá-lo, ia embora. Quando ele acordou, a cama estava toda suja e ele estava curado. Então você observa, né, como o cuidado da espiritualidade tem para conosco. Nenhum de nós está só. Nenhum de nós está sozinho. Frente à dor, à angústia, ao desespero. Nunca reclame. Pare. Aceite aquilo como uma experiência boa para você, porque você está sendo amparado, está sendo ajudado. E diz André Luiz que nós não recebemos nada que seja superior às nossas forças. Nós, às vezes, é que somos frágeis, mas se ficarmos firmes, tivermos fé, venceremos a dificuldade. Esse homem teve. Um outro caso mais interessante ainda é de um homem que tinha ido à guerra
e recebeu uma flechada. A flechada atravessou o peito e foi para o pulmão. Sem médico, sem ajuda médica, ele foi ao oráculo. Lá ele adormeceu. Ele adormeceu e apareceu de novo o Deus do santuário. Dessa vez, trazia uma erva na mão. Passou a erva no corpo dele, no ferimento, tirou a lança do ferimento e ele acordou curado. Então, vocês observam, voltando a essa questão, né? Como é que a gente não está só, nunca esteve só. A espiritualidade sempre está pronta para nos ajudar. Agora, a gente pensava que nós tenhamos condição de ser ajudados, que nós colaboremos com nossa conduta, com nosso comportamento, com nossos pensamentos e ações para evitar problemas maiores. Alguma pergunta? Podemos avançar um pouquinho mais? Que bom, vocês são tão simpáticos que não fazem perguntas. É bom que não deixa o orador mal, né? E para não saber. Mas vamos prosseguir conversando sobre esse tema, né? E o que aconteceu? Para onde vamos agora? Vamos agora para a Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Essa palavra tem dois elementos. Meso quer dizer meio e potamos quer dizer rio. Então, Mesopotâmia, região entre dois rios. E que rios são esses? O Tigre e o Eufrates. E ali se desenvolveu uma das maiores sociedades antigas, culturas antigas. Para alguns, a cultura mesopotâmica é até anterior à egípcia. E lá também havia medicina. Só que lá a medicina estava perto da magia. Então, a maioria dos médicos eram magos também. Se acreditava que a dor de dente, por exemplo, era um espírito maligno que interferia na sua arcada dentária e criava cárie e criava dor. Então, o médico era também um exorcista. O médico era também um exorcista. Porque ele precisava afastar o mau espírito para curar você. Se não afastar o mau espírito, não tem cura. Na Babilônia, por exemplo, houve grandes médicos da época, né, que cuidavam das pessoas. Agora, com esse cuidado, todo o nosso mal tem uma origem espiritual. E isto é relativamente moderno, porque atualmente é uma noção interessante. Você adoece primeiro na alma, depois se reflete no corpo. É o psicossomatismo. Acontece na alma doente. E essa doença da alma acaba passando, ou somatizando-se aquela doença e ela passando para o corpo. E na Grécia, como também no Egito, havia uma profissão interessantíssima. Profissão muito antiga, parteira. Parteira. Porque havia naquele tempo, na Grécia, uma ideia fundamental. 3 fatos são fundamentais em nossa vida: o nascimento, o casamento e a morte. 3 coisas que são fundamentais. Acontece com todos e que leva a problema a todos. Por isso, cada um deles tinha um deus. E a deusa do parto chamava-se Ilítia, que era a deusa protetora dos partos. Quando uma parteira ia fazer um parto, uma cuidadora também é parteira, né? No Antigo Egito, na Antiga Grécia, ela levava, além dos paninhos, da água, dos remédios, das ervas, ela levava uma estátua, um ídolozinho, né, representando a deusa Ilítia. Porque a Ilítia ia ajudá-la no parto. Mas como é isso? É o seguinte: a parteira chegou, mostrou a ela a parturiente, está aí, ó, sofrendo há 2 dias. Como é que ele interpretava a expressão? Está sofrendo há 2 dias. É que Ilítia, no céu, no Olimpo, estava assim, ó. E assim não nasce criança. É a posição não ginecológica para o parto. Não nasce criança. Duvido que nasce criança assim. Então, quando ela fechava a perna no céu, fechava o caminho da criança, do feto, lá embaixo. Então era preciso rezar
para a elite abrir a perna, para a criança sair. Se a criança, a parteira viesse, se a criança não nascesse, é que a elite não abriu a perna, ou não deu passagem. E se a parturiente morresse, ou a criança morresse, era a mesma coisa. Se o parto fosse normal, é que a elite atendeu as preces e fez isso aí. Detalhe interessante. Sabe quem é a elite? Nossa Senhora do Parto. Porque no começo da igreja, a Igreja Católica assimilou as divindades gregas, fazendo com que os deuses gregos se transformassem em santos. Então, Nossa Senhora, a Virgem Maria, que não teve parto, segundo a ideia católica, né, o dogma católico, ela torna-se então a protetora do parto. Agora, do bom parto, Nossa Senhora do Bom Parto é a deusa Ilítia, convertida ou transformada no elemento cristão. Né? O que mostra, portanto, a relação profunda entre a mitologia e a medicina. Mais alguma coisa? Não? Tá. Então, vamos avançar um pouco mais. Chegamos agora, nessa caminhada, à Índia. A Índia é um país muito interessante. É onde mais existem deuses. Falam em mais de 3.000 deuses. Muitos deuses. Mas, ao lado disso, a Índia é também uma região ou um continente excessivamente culto. Na Índia existem os maiores matemáticos. Então, ao lado de um espírito religioso, místico, existe também um espírito intelectual. E como nasceu a medicina, ou de onde vem a medicina da Índia? Vem de uns livros chamados Vedas. Não sei se alguém ouviu falar nos Vedas. Daí você fala cultura vedântica, a cultura dos Vedas. Esses Vedas eram vários livros que tinham todos os assuntos possíveis. Tinha história, filosofia, psicologia, química, geologia, tudo que você possa imaginar de conhecimento, os Vedas continham. E um deles tinha lá um trabalho muito grande, um volume bastante alentado, sobre medicina, principalmente sobre cirurgia. Então, os hindus tiraram o conhecimento deles dos Vedas. Agora, o detalhe interessante é que os Vedas não foram escritos por uma pessoa comum. Foram escritas por rishis. O que eram rishis? Médiums. E de onde vinham os Vedas? Vinham da espiritualidade, né, maior, ou dos deuses, como queiram, que haviam escrito os Vedas para nos ajudar. Bem, a medicina hindu, portanto, já para a época, eu estou falando em 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, era bastante evoluída, bastante progressista. Mas aconteceu um fato interessante. Certa vez, um rapaz, um príncipe, chamado Siddhartha Gautama, ficou muito inquieto com as dores do mundo. Um dia, ele que era muito rico, morava num palácio maravilhoso, de pedra, de esmeraldas, de ouro, prata, pérolas. Um dia, ele saiu para ver o mundo. O pai não queria que ele saísse, porque sabia que ele não podia ver as dores do mundo. Queria que o filho só visse felicidade. Então o colocou uma espécie de paraíso, de jardim, onde não havia dores, doenças, onde não havia infelicidade. E ele um dia, burlando a vigilância do pai, saiu. E quando ele saiu, ele viu um homem trôpego, mãos trêmulas, caminhando devagar, cabeça arreada. Ele perguntou ao cocheiro dele, ao Shana, Shana, o que é isso? Ele disse, é velhice. Então ele tomou contato com uma coisa profundamente triste na vida humana, a velhice.
A velhice é um lugar ou da sabedoria ou da revolta. Porque a velhice é o momento em que nosso organismo se dá conta que está na hora de partir. Marco Túlio Cícero tem uma frase interessante, um romano, diz o seguinte: a velhice com saúde já é doença. Então ele passa a ver a decrepitude do homem. E ele diz: eu vou ficar assim, ele era jovem, eu vou ficar assim. Vai. E mais à frente, ele viu uma pessoa muito doente, chagada. Ele pergunta a Tiana: o que é isso? E Tiana diz que é uma doença. Ele fica muito assustado com aquilo. E por fim ele vê uma pessoa morta. Então ele toma contato com a velhice, com a doença e com a morte. Para quem nunca tinha ouvido falar nisso, que não sabia que isso existia, que só havia felicidade no mundo, ele descobre a dor. E resolve que a partir dali vai buscar remédio para as dores humanas. Vai criar qualquer coisa que minore, que facilite a você, a mim, a todos, que a dor chegue, bata à nossa porta, se acomode em nós e nos faça sofrer. E ele sai pelo mundo e depois de caminhar muito, ele passa no local onde havia uma grande árvore, uma árvore boa. Ele entra e senta-se ali e fica bem quietinho embaixo da árvore. Muitos demônios vêm tentá-lo, mas ele repele a todos, porque ele ama a humanidade. Ele quer salvar a humanidade da dor, do sofrimento. Ele não quer mais aquela dor, aquele sofrimento que ele viu na cidade. Ele quer mudar isto. E quando ele olha, repara, nota, observa, uma grande luz o envolve. E ele que era, o Siddhartha Gautama, se torna Buda. E o que quer dizer Buda? Iluminado. Essa iluminação, gente, é interior. É o momento que ele toma consciência da necessidade de viver de outra maneira, de outro modo, para impedir a dor. E daí ele cria o budismo, uma das religiões mais importantes do mundo. Mas voltemos agora um pouco ainda à Índia. O que aconteceu em seguida? Havia na Índia um rei chamado Asoka. Como todo rei poderoso, todo rei orgulhoso, vaidoso, ele era muito violento. Mas um dia ele foi convertido ao budismo. Convertido, ele mudou de vida. Então ele que era um homem de guerra, tornou-se um homem de paz. Ele que gostava de matar, agora quer evitar a morte. Ele que fazia as pessoas sofrerem, agora quer impedir que as pessoas sofram. Ele assimilou o Buda por completo, no sentido de sou uma outra pessoa. Sou agora alguém que é um cuidador, alguém que ama. Então ele começa a criar na Índia, com base nos Vedas, toda uma estrutura para facilitar a medicina. Cria as primeiras escolas médicas na Índia e desenvolve todo um trabalho intelectual de conhecimento do corpo humano e da invasão dos micróbios, das bactérias, né? De tudo aquilo que causa dor na gente, ele quer impedir, ele quer evitar que isso aconteça. Asoka transforma, portanto, o seu império num lugar de cuidadores, de pessoas amorosas. E isso prevaleceu durante muito tempo, até que os muçulmanos invadiram a Índia e destruíram todo aquele trabalho. Mataram os monges, eles não gostavam de quem não fosse muçulmano, invadiram a Índia, mataram os monges e acabaram com o avanço da medicina. Isso mostra com clareza como as sombras agem muitas vezes. E esse Asoka que se aproxima
que se aconchega, que está junto com a luz, agora é golpeado pelas sombras, que vem na forma de um ataque militar que acaba com o pessoal, ou que acaba com os habitantes daquela região e com os estudos de medicina. Alguns fogem para o Tibete, e lá no Tibete, no Lhasa, eles levam os livros sagrados, que lá vão ser traduzidos e até hoje ainda existem por isso. Vamos agora dar um passo mais à frente, né? Vamos falar um pouquinho dos judeus, né? do povo do livro, do povo da Bíblia, falar um pouco dos judeus. E o que os judeus têm a nos dizer com respeito à medicina? A primeira ideia é a seguinte: o judeu achava que não precisava de médicos. Médico não era importante para eles. Por que não era importante para eles? Porque está escrito no Velho Testamento que a doença vem de Deus e ataca todo aquele que se desvia da lei de Deus. Então não adianta médico. Você, quando está doente, é que você não está bem com Deus. Daí o afastamento dos leprosos. Tirá-los da sociedade, colocá-los separados. Porque eles são culpados por aquela doença e Deus os condenou aquilo ali. Então, essa é uma ideia básica dos judeus. Então, não é muito interessante, não é muito bom para o judeu que você consulte um médico. Consultar um médico significa revoltar-se contra Jeová. Que se quem mandou a doença foi Deus, então a doença é boa para você, não tem que procurar médico. Bem, certa vez um rei chamado Asa, isso está no livro de Crônicas, teve uma dor no pé. A dor no pé foi crescendo, foi se envolvendo, e cada vez mais, e ele, sem saber o que fazer, o que ele devia fazer? Ficar quietinho e orar. Esse é o conselho melhor. Ficar quieto e orar. E esperar que Deus haja. Mas não, ele procurou médicos não judeus. No outro povo, ele foi lá buscar ajuda médica. E o que aconteceu com ele? Morreu. Morreu em função de quê? Da desobediência à lei de Moisés. A desobediência à lei de Deus. Porque o médico é aquele que, de um certo modo, luta contra tudo que significa perigo. Se a doença vem de Deus, o médico quer tirar a doença, então o médico quer saber mais do que Deus. E esse pensamento não era aceito pelos judeus, eles não tinham essa ideia. Porém, os judeus viajaram muito, dispersaram-se pelo mundo, né? E passaram a receber influência de outros povos. E nessa influência de outros povos, eles receberam a medicina. Não deles, que era por eles, mas vindo de outros povos. E aceitaram. Como é que você sabe disso? Que os judeus acabaram aceitando a medicina? Por uma passagem do Evangelho. Jesus foi chamado, certa vez, à casa de Jairo, onde a filha dele estava muito mal e tinha sido dada como morta. No caminho, uma mulher saiu do povo e meteu a mão e segurou a túnica de Jesus. Ele parou e perguntou a Pedro: alguém me tocou? Não estou vendo, é muita gente aqui. E ela se aproxima e diz: fui eu. E diz Lucas o seguinte, que ela tinha um fluxo hemorrágico. Deu o nome dela, a mulher hemorroísa, né? Aqui tem um fluxo de sangue. E quando ela tocou Jesus, na mesma hora estancou. Que Jesus era a cura viva. Jesus era o conjunto fluídico, magnético, positivo, que mais alto e melhor representa o poder de Deus na terra. Então, quando a mulher o toca, até ele fala assim, o apóstolo pergunta a ele: como é que o senhor sabe que alguém tocou? Eu senti sair de mim uma virtude. Então, quando a mulher o toca, imediatamente
a virtude, né, a cura, o magnetismo, sai dele e cura a mulher. Ora, o que diz também, continuando o Lucas mais à frente? Essa mulher havia procurado muitos médicos que não a curaram. E Lucas era médico. Narrando a mesma coisa, Mateus disse, inclusive, que ela gastou muito dinheiro com os médicos. Então, os médicos eram também caros. Não eram baratos, né? Mas mostra o quanto Jesus, até mesmo quando não queria, ou não via, ou não era consciente disso, cuidava das pessoas. Ele não estava preocupado com aquela mulher. Ele não conhecia aquela mulher. Mas quando ela toca nele, ela fica curada. Jesus cuidava até numa situação dessa, em que ele não tinha consciência clara do que estavam fazendo, do que ele estava fazendo naquele momento. Mas sabia que alguém o tocou, que ele soube que dele saiu uma virtude, saiu algo magnético que curou aquela mulher. Então, voltando à nossa questão, sobre a medicina dos judeus, muito pouco se pode falar, por causa dessa ideia de que o médico não é necessário, numa cultura onde Deus é dominante. Muito mais tarde, é que por influência de outros povos, a medicina passa para os judeus e a partir daí surgem os primeiros médicos judeus. E surgem ali. E também um detalhe interessante que Jeová ensinava. Disse, olha, não basta confiar em mim, não. Mas vou lhes dar alguns conselhos. Não coma carne de porco. Não coma carne de animais de pés fendidos. Pés fendidos. É assim, abertinho. O porco não é assim? Repara só, o cavalo é assim. A do porco é assim, é abertinho. Esses conselhos que ele está dando a essas pessoas é uma espécie de regime alimentar. Onde ele mostra que além de você orar, é preciso também ter alguns cuidados. Evite sexo demasiado. Tome banho. Tome banho. Lave as mãos antes da refeição. Isso é judaico. Quando eles iam comer, eles lavavam as mãos. A razão disso também é porque não tinham talheres. Ele pegava o pão, tinha uma sopa lá grande, misturava ali e comiam com a mão. Então, lavar as mãos evita bactérias, evita bacilos que pudessem, né, passar por meio de um ato anti-higiênico. Então, com essa promoção, sejam moralmente sadios, sejam moralmente bem comportados, respeitem a lei e sigam as regras de higiene. Vocês não ficarão doentes. Daí, o médico torna-se uma coisa assim que não é muito importante. No Evangelho, inclusive, toda vez que se fala de médico, se fala com uma certa restrição. Lucas fala assim para um médico: médico, cura-te a ti mesmo. Você não é bom? Você não está doente? Então você devia se curar, né? Se você é tão especializado em tirar doença, tire a sua. E cura você mesmo, não procure outra pessoa ou um Deus para curar, que você pode se livrar disso. Tudo bem? Alguma pergunta? O senhor falou em Nossa Senhora do Parto. Então, eu não entendi muito bem. Nossa Senhora, eles acreditavam na Nossa Senhora ou era outra divindade? Boa pergunta. Como é o seu nome? Líbia. Lívia? É. Prazer, Lívia. Mas vamos entender então com calma. É um prazer o senhor hoje aqui. Sim. Muito obrigado. Eu vou tentar explicar para vocês. Olha, no começo da Igreja Católica, havia uma religião chamada paganismo. O paganismo era a crença na mitologia, ou seja, nos deuses. Tá bem? Então havia essa crença. E essa crença era muito forte. Muito forte. Não dava para você chegar lá e acabar com aquela crença. Acabar com ela. Não era assim. Você teria, não é, que ter um jeito de vencer o paganismo sem uma luta aberta contra ele. Então, o que fez a igreja? Passou a perceber que alguns deuses
tinham semelhança com alguns valores cristãos. Por exemplo, Jesus passa a assimilar a Apolo. Então, Apolo era um Deus. Jesus não é Deus. É uma figura do cristianismo. Mas o culto de Apolo passa a ser o culto de Jesus. Muda. Mas os cultos são diferentes. O culto de Apolo é um, Jesus é outro. Mas Jesus é o sol da vida. É aquele que clareia tudo, como Apolo também é o sol. Então essa semelhança fez com que substituíssem o culto de Apolo pelo culto de Jesus. Bem, havia uma divindade que era Ilítia, divindade do parto. Era uma divindade grega, mitológica, não é? Eles queriam acabar com o culto dela. Sim, porque eles queriam acabar com todo o culto pagão para colocar o culto cristão. O que fizeram então? Chegavam no templo da Ilítia, tiravam a imagem dela, botavam no chão, e no lugar da imagem dela, colocava-se a imagem da Virgem Maria. O que acontecia com os que nascessem agora? Os avós rezavam para Ilítia, não é? Mas no lugar de Ilítia estava quem? A Virgem Maria. Passava a rezar para a Virgem Maria. Porém, esse culto era muito forte. Então tinha que haver um traço que ligasse a Ilítia à Virgem Maria. E qual foi esse traço? O parto. Então Nossa Senhora passa a proteger o que era a função da Ilítia. Então Nossa Senhora do Parto é uma forma de continuar o culto de Ilítia. Só que não mais com o nome de Ilítia, mas com o nome de Nossa Senhora do Parto. Então isso foi muito comum, muitos santos tiveram esse problema. Por exemplo, havia eu não tenho mais tempo agora, mas eu posso tentar. Havia um deus egípcio chamado Onúfer. Onúfer era o deus Osíris. O que fizeram eles então? Pegaram Onúfer e transformaram em Onofre. Santo Onofre. É o Santo Onúfer. Só que Onúfer era da mitologia do Egito. Então ele foi cristianizado quando foi transformado em Onofre. Outro exemplo. Toda vez que o Egito precisava de que abençoasse o rio Nilo, a pesca, o que faziam? Pegavam lá uma divindade chamada Ísis, uma deusa, colocavam-na no navio e faziam uma grande procissão marítima. Uma grande procissão marítima. Essa procissão marítima era para homenagear a deusa Ísis. Vamos acabar com ela? Não. Tira a estátua de Ísis e coloca de Maria. E ela vira Nossa Senhora dos Navegantes. Então foi uma estratégia, uma maneira que eles tiveram de combater as ideias pagãs, tornando-as cristãs. Foi muito comum. Daí, muitos santos foram caçados, lembra? Pelo Papa, caçou vários santos, São Jorge, Santa Bárbara, porque eram fruto desse problema. Mas o Papa, coitado, não se deu conta de que não adiantou nada. Caçou São Jorge, e São Jorge é a maior festa no Rio de Janeiro de São Jorge. E São Jorge nunca existiu. E supera o Natal. Supera o Natal. E, no entanto, São Jorge é também um mito. Também São Jorge nunca existiu, mas foi cristianizado. Então o nome disso é sincretismo religioso. Um personagem cristão, pagão. O cristão vem, assume o pagão desaparece e fica o cristão. Mas o cristão fica lembrando o pagão. Que as pessoas não esqueceram disso. Deu para entender mais ou menos? Que bom. Professor, em primeiro lugar, agradecer essa aula de cultura, esse passeio por tantas civilizações maravilhosas que o senhor trouxe para a gente.
Em segundo lugar, parabenizar por essa memória fantástica, capaz de trazer tanta instrução em 40, 50 minutos, 1 hora de aula maravilhosa. Muito obrigada. Nada, muito obrigada por sua bondade. Imagina, não é bondade, é gratidão mesmo. O senhor iniciou a sua aula trazendo para a gente a ética e falando dos curadores. A gente lembra que lá no Evangelho, Kardec aborda a questão dos terapeutas. Dos essênios, não é? Essênios. A gente vai chegar lá. Pois é. Mas a minha questão é a seguinte. Na aula anterior, o Dr. Ivan Tawil abordou para a gente a sociedade consumista em que a gente vive. E ele mesmo disse que está muito aquém da senda do progresso moral. O senhor trouxe os curadores, a ética, e falou muito da medicina, do exercício profissional da medicina. Lá no meu tempo, há algum tempo, a época de escolher a profissão, prestar o vestibular, era muito comum que a juventude se decidisse pela medicina pensando no ganho financeiro, no retorno material que a profissão traria. Sim. Hoje em dia eu não sei como é que está. Mas o que eu tenho visto é, sem nenhuma crítica, apenas uma constatação, que muitos profissionais da medicina tratam a profissão como realmente profissão, chegando ao ponto de tratar os pacientes como clientes. Isso também na área da psicologia. Não se trata mais o paciente como paciente, é um cliente. Isso coloca o tratador, ou melhor, aquele que está sendo tratado, na condição de um objeto, é mais um. Sim. Né? Eu comentava aqui com o Ronaldo anteriormente que essa semana eu fiquei um pouco triste porque eu soube de um jovem senhor que tomou a vacina da febre amarela, teve um efeito colateral que quase o levou à morte. E quando a equipe médica foi conversar com a família, a resposta foi a seguinte: olha, face à epidemia de febre amarela, que não está debelada em nosso país ainda, a conclusão de governo, de autoridades, do Ministério da Saúde, é que é preferível distribuir a vacina em massa e muitas vezes sem avisar, sem alertar a população dos efeitos colaterais gravíssimos. É melhor que adoeçam e morram 2.000, 3.000 dos efeitos colaterais da vacina do que 10.000 da doença. É um pensamento muito frio da sociedade consumista, né? Então, eu gostaria de saber do senhor se nesse ritmo que a gente vai, se nesse ritmo que a nossa sociedade moderna, consumista, materialista, está caminhando, o senhor acha que vai chegar um momento que a dor será tão grande, a gente vai chegar nos estertores, que as pessoas vão se voltar para a necessidade de espiritualizar-se, para começar tudo de novo? Eu não tenho dúvida com respeito a isso, sabe? Por duas frases interessantes, né? A primeira é de Arquimedes, um pensador grego. Ele diz que todos os movimentos tendem para o equilíbrio. Então, tudo isso é movimento. Agora, tende para equilibrar. Agora, só que Deus não tem pressa. Não há pressa nenhuma. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é outro tempo. A gente fica angustiado, meu Deus, não acontece isso, esse mundo de provas não dá um passo à frente para a revelação, quando é que vai ser? Calma, Deus está no comando. Olha que frase bonita. Deus, a humanidade se move, mas é Deus quem a conduz. Mover-se é isso aqui, ó. Conduzir é assim, ó. Então, toda essa perturbação, existe na espiritualidade um projeto divino. Eu acredito, escrevi um livro sobre isso, o projeto divino,
que é a ideia da condução da humanidade para o mundo maior, que Jesus chama de reino de Deus, o reino dos céus. Não tem a menor dúvida, nós caminhamos para isso. Agora, só que não há rapidez. E por que não há rapidez? Por nossa causa. Nós temos livre-arbítrio para fazer o bem ou para fazer o mal. Então a gente ainda opta pelo mal porque somos imperfeitos. Mas a cada encarnação, a cada momento, eu noto, eu percebo, não é, que há um progresso, que há um avanço moral nesse sentido. Olha, ainda ontem, semana passada, um menino brasileiro, 7 anos, né, ganhou um prêmio, né, um prêmio mundial, criando um jogo, né, criando um jogo sobre viagem interplanetária. Isso é um espírito que está aqui para nos ajudar, para colaborar conosco. Estão nascendo muitos espíritos. Só, meu amor, que é uma questão interessante. O mal é escandaloso, mas o bem é silencioso. Tem gente que escuta na televisão, só mal, o jornal, mal. Mas existe bem também por aí. Dizem, eu não advogo isso, nem tenho certeza disso, mas que Emmanuel já reencarnou em São Paulo. Então estão reencarnando espíritos que estão numa luta muito grande para ajudar a Terra no seu progresso. Já notaram que o pessoal da Lava Jato é tudo novo? Essa limpeza que o Brasil está sendo objeto agora, né, da corrupção, é um pessoal novo. São rapazes, para se dizer. Então isso nos dá esperança de que o mundo vai, de fato, caminhar numa boa direção. E Jesus tem uma frase também que vocês não podem esquecer dela. E um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Ele não está mentindo. Que rebanho é esse? A humanidade que é de responsabilidade dele. E quem é o pastor? É ele. Então a gente deve aquietar o coração. Não deveis vos perturbar. Não deveis sofrer por antecipação. Não vos preocupeis. Este momento, gente, é o momento da gente cuidar da gente. E responder a pergunta, o que eu estou fazendo com a minha vida? E deixar um pouco a angústia, o sofrimento. Sim, mas o Trump, deixa o Trump lá, dos Estados Unidos. E pergunta, e eu, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou construindo da minha vida? De quem eu estou cuidando? Como eu estou servindo? E essa angústia toda passará. Eu acredito, firmemente, que o consumo vai desaparecer. É a questão apenas de amadurecimento espiritual. E como se faz isso? Com reencarnações no tempo. Então, nascendo e renascendo, a gente vai aprendendo, né? A gente vai construindo alguma coisa de bom, mas é muito vagaroso, porque a nossa tendência ao mal ainda é maior do que a nossa ao bem. Por isso, estamos aqui na Terra, num mundo de provas e expiações. Mais alguém? Vamos aproveitar, então, que está no finalzinho, né? O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida, a senhora perguntou? Muito bem. O que é a vida? A vida é uma grande oportunidade que Deus nos dá de progredir, de avançar. Isso aqui se assemelha muito a uma escola, onde cada um de nós entra para essa escola para aprender. Se não consegue aprender, fica reprovado, não fica? Antigamente toma bomba, lembra disso? Então fica reprovado, mas volta, né, no próximo ano, naquela série, para avançar sempre. Então a vida é essa, a vida é uma oportunidade que Deus nos dá e que a gente deveria dar mais valor. A gente deveria se preocupar mais com ela e fazer essa autocrítica permanente. O que eu estou fazendo com esse presente dado por Deus? E quem diz isso é Emmanuel, não é? Que a vida é uma oportunidade que cada um de nós tem. Agora, a vida é biológica, em outros termos, em termos religiosos, em termos espíritas, a vida é uma dádiva de Deus. Olha que coisa interessante. Rapidamente eu vou lhe contar uma historinha bem rápida. Para entender bem o que eu estou tentando dizer para a senhora. Eu dava aula no Estado, trabalhei no Estado há muito tempo, e no Estado eu tinha uma amiga, e essa amiga gostava muito de mim, e falava para a mãe dela a meu respeito. Não, professor Leal, ele é legal, uma pessoa boa. Então. E a mãe ficou entusiasmada por mim.
e falou assim: eu quero conhecer esse amigo seu. Tudo bem. E ela veio falar comigo: olha, você tem que ir lá em casa. Eu disse: eu não tenho nada, eu não posso, não tenho tempo. Não é bem verdade, não, eu não estava querendo ir. Mas ela falou: você vai lá em casa, conhecer mamãe quer conhecer você. Eu disse: mas não sei, um dia eu vou. Não vai ser um dia não, marca um dia, você vai lá, mamãe quer conhecer você. O tempo passou e eu não fui. Porque eu sou imperfeito. Não fui. E um dia a senhora, mãe dela, caiu e quebrou a bacia. E teve que ficar na cama. E ela chegou para mim e falou: olha, não tem jeito agora não. Não é mais social não, é humanitária a visita. A mamãe quer ver você, quer conhecer você. Tinha jeito. Fui lá. Cheguei lá, entrei, fui ao quarto, ela estava na cama, sentei perto da cama, e no que me apresentei a ela a mim e tal. Aí eu olhei um violino na cama. Perguntei: a senhora toca violino? Ela disse: não, estou aprendendo. Aí eu fiz uma cara assim, de quem não está entendendo. Para quê? Com a velha, naquela idade, está aprendendo a tocar violino. Ela virou para mim e falou assim: olha, você deve achar estranho, né? Que eu nessa idade esteja aprendendo a tocar violino. Eu disse: é esquisito. Mas eu vou explicar para o senhor. Desde pequenininha, eu era doida por tocar violino. O som do violino me atraía, eu queria tocar. Mas era muito pobre. Não podia nem comprar um violino, muito menos professor de violino. O tempo passou. E aquele sonho também passou com o tempo. Mas de vez em quando eu me lembrava do violino. O tempo foi passando. E aí eu levei esse tombo. Agora eu não posso mais me mexer. Olha, moço, eu lavava na máquina de lavar roupa, eu estendia a roupa na corda, mas agora eu não posso mais. Falei com a minha filha e pedi a ela para comprar um violino e contratar um professor. É esse violino. E o rapaz veio me dar aula de violino aqui. Eu olhei para ela com uma expressão ainda mais. Eu não era ainda espírita. As pessoas dizem: já sei. O senhor está perguntando para que eu nessa idade, eu vou aprender a tocar violino? Resposta dela: eu vou dizer uma coisa ao senhor. Eu não vou morrer. Não. Esta veste que o senhor me vê vestida aqui, este corpo é que vai desaparecer. Eu não. E mais, eu vou renascer. E quando eu voltar, eu já quero vir com noções de violino. Quando eu voltar, eu já quero vir com noções de violino. Estou aprendendo agora, não é para agora não, é para o futuro. Olha que coisa otimista. E como essa mulher diz isso: quando eu voltar, eu quero vir aprender a tocar violino. Nós todos aqui, quando voltarmos, temos que sonho? Voltarmos melhores moralmente do que somos hoje. Isso vai depender de nós. Então a nossa próxima encarnação, você já vai trazer em você a sementinha mais evoluída do amor, da fraternidade, da piedade, da amizade, do carinho pelo outro. E eu creio nisso. Isso me dá otimismo. Primeiro que eu não morro. E depois, tudo que eu aprendo aqui, eu trarei na vida futura, quando eu voltar. E dessa maneira, a humanidade toda sempre aprende. E quanto mais o tempo passa, mais nós evoluímos, ou mais nós crescemos. Não existe encarnação inteiramente perdida. Mesmo a de um bandido. A encarnação, você pode ficar nessa posição, mas você não desce. Então, mesmo um bandido, ele permanece horizontalmente. Ele não desce, não perde o que aprendeu. E todos nós aqui estamos aprendendo no ICEB, em todos os lugares, e na vida, na família, principalmente no trabalho, estamos aprendendo. Então, quando nós voltarmos, a gente vai voltar melhor. Essa é a minha crença. Se vai voltar melhor, claro que o país que a gente encarnar vai ser melhor, porque nós estamos melhores. Não esqueçam uma coisa interessante. O Brasil não são os rios, mares, montanhas.
planaltos, planícies, belas praias. O Brasil somos nós. Então o Brasil vai ruim, vai mal, porque nós vamos mal. Mas quanto mais nós aprendemos em cada encarnação, em cada vida, a gente aprender, o país que nós encarnamos estará melhor, porque nós estamos melhores. Essa é a grande mensagem do Espiritismo para cada um de nós. A ideia de que nós somos imortais. E a cada vinda à Terra, a gente chega aqui, piora, mas volta um pouco melhor. Não digo totalmente, completamente, mas um pouquinho a gente melhora. Eu, por exemplo, melhorei um pouquinho, Tiquinho. Espero também que vocês estejam melhorando, né?